Olá, olá! Boa noite a todos e todas. Dando início aqui a mais uma transmissão. Olá, olá! Boa noite a todos e todas. Dando início aqui a mais uma transmissão pelo ciclo de palestras da advocacia. Hoje receberemos um ilustre convidado, o professor Rafael Porto, que vai falar um pouquinho sobre a aposentadoria híbrida, mais uma oportunidade de dialogarmos sobre o direito previdenciário aqui no ciclo de palestras da advocacia, que tem como finalidade promover o estudo contínuo e a disseminação de informações aqui ligadas aos direitos sociais, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. Agradeço a todos que estão entrando aqui na nossa transmissão. Hoje receberemos o professor Rafael Porto, que é especialista em aposentadoria especial, aqui ligadas ao rural. E hoje a gente vai falar especificamente sobre as peculiaridades da aposentadoria híbrida, né, que muitos aí têm dúvida com relação a essa questão aí do conceito e quando ela vai poder ser utilizada. Embora estejamos aqui, né, no sudeste do país, aqui especificamente no Rio de Janeiro, né, muitas das vezes a gente não tem esse tipo de benefício aqui, né, dentro de uma região metropolitana. Mas a gente vai tentar, inclusive, desmistificar essas informações, né, trazendo essa perspectiva para que a gente possa ter esse olhar um pouco mais abrangente quando a gente vai fazer esse atendimento do cliente previdenciário. Vamos lá, vamos aguardar o professor Rafael Porto a entrar aqui na nossa transmissão, para que a gente possa começar aqui falar um pouquinho sobre a aposentadoria híbrida. Agradeço as pessoas que estão entrando aí na nossa transmissão para acompanhar a live de hoje. Eu sou Mariângela Albuquerque, advogada, especialista em direito previdenciário e trabalhista, e também membro aqui do ciclo de palestras da advocacia. E hoje receberemos o professor Rafael Porto, né, para falar um pouquinho sobre a aposentadoria híbrida, que inclusive o professor Rafael é autor de duas obras jurídicas, e dentre elas a Previdência do Trabalhador Rural, né, que já está aqui na sua 4ª edição. Então a gente, né, o professor Rafael é autor aí dessa obra, para poder falar um pouquinho aqui sobre a aposentadoria híbrida. Né, para você, advogado trabalhista, a gente já vem trazendo algumas temáticas ligadas ao direito previdenciário, para que o advogado trabalhista ele também possa começar o seu estudo, o aprofundamento, para que ele também possa atender o cliente na área previdenciária, caso seja do seu interesse. Se não, que ele promova aí parcerias com advogados previdenciaristas, para que possa, então, atender esse cliente, que acaba sendo um cliente da mesma área, né, aqui de afinidade, que são os direitos sociais. Ver se eu consigo convidar o professor Rafael Porto. Aguardá-lo aí na nossa transmissão. Compartilhem aí com os amigos, conhecidos. Certamente vai ser uma live muito interessante para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho mais o Instituto da Aposentadoria Híbrida, né, que é uma ramificação aí da aposentadoria especial. Aqui, convite feito do professor Rafael Porto. O professor Rafael Porto entrando aqui na nossa transmissão. Já convite aqui devidamente. Vamos chamando novamente.
Boa noite, professor Rafael Porto. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Agora eu estou te ouvindo também. Primeiramente, quero agradecer o convite aqui do ciclo de palestras da advocacia para falar de um tema, né, que você é especialista. Agradeço aqui em nome do ciclo de palestras pela disponibilidade em poder compartilhar um pouquinho aqui dos seus conhecimentos com a gente e todo o público, né? E até para que as pessoas possam conhecer o ciclo de palestras. O objetivo, né, da comunidade é, de fato, disseminar o saber do direito, sobretudo aqui nos direitos sociais, relacionados ao direito do trabalho, ao direito previdenciário. Né, o ciclo ele foi fundado, né, com um objetivo inicialmente trabalhista, mas a gente vem aumentando essa ramificação e trazendo o direito previdenciário aqui também para que os colegas que atuam, né, nessa área dos direitos sociais também possam atuar com qualidade diante dos direitos previdenciários. Eu vou fazer uma apresentação do professor Rafael. O professor Rafael é juiz titular da Terceira Vara de Execução Fiscal de Belo Horizonte. Ele é ex-defensor público federal. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Previdenciário pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC, doutorando em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade de Lisboa, professor de Direito Previdenciário na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais e em cursos preparatórios para concursos. Seja novamente muito bem-vindo, professor Rafael. Vou dar a palavra ao senhor para o senhor fazer as considerações iniciais e a gente adentrar aí a temática. Certo, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite para poder estar aqui, para poder participar, trazer essa temática de direito previdenciário. É uma temática interessante, é uma válvula de escape aí para muita gente, essa aposentadoria dita híbrida, e também é alvo de muitas controvérsias, né, doutrinárias, previdenciais em torno dessa aposentadoria, uma das que despertam aí o maior número de debates. Né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e debater sobre esse tema. Nós aqui agradecemos. Inclusive, vou fazer aqui uma propaganda, o professor Rafael é autor de obras jurídicas, inclusive relacionadas à aposentadoria e previdência do trabalhador rural. Então, quem tiver interesse em se aprofundar no tema, está aqui a indicação do livro de autoria dele. Professor Rafael, eu acho que assim, para a gente começar a nossa transmissão hoje, eu até fiz um roteirinho, né? Porque são muitos questionamentos e as pessoas, né, via de regra, que não atuam em direito previdenciário, também acabam tendo muitas dúvidas, né? O que é exatamente a aposentadoria híbrida? E para quem ela qual é a destinação, né? Para quem a gente pode utilizar essa modalidade, esse benefício? A controvérsia já começa aí, né? Porque nós vamos ter duas correntes, né? Nós vamos ter uma corrente que vai sustentar que a aposentadoria híbrida ela é um desdobramento, uma derivação da aposentadoria por idade rural, que a gente, para fazer a distinção aqui, vamos chamá-la de pura, né? Aposentadoria por idade rural pura, e a híbrida seria um desdobramento dela, uma derivação. Para uma outra corrente, a aposentadoria seria aí propriamente híbrida, né? No sentido de ser uma mescla entre a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana, né? As aposentadorias por idade rural e urbana. E aí, nessa linha também, temos a divergência. Para aquela primeira corrente, que entende que seria a aposentadoria, seria um desdobramento da rural, essa corrente vai sustentar que só teria direito aquela pessoa que teria o início dos requisitos da aposentadoria por idade rural pura e complementaria esses requisitos com tempo urbano. Para outra corrente, seria aí quem tem tempo dos dois tipos e quer fazer uma mescla, e aí esse tempo poderia estar distribuído de qualquer forma, situado aí o tempo rural em qualquer momento. Né? Então, essa segunda corrente que eu estou descrevendo, ela é a que hoje prevalece na jurisprudência da STJ, né? Nesse sentido. Então, seria aplicável para
qualquer pessoa que tenha uma mescla de tempo rural e tempo urbano distribuído aí, não importa a ordem, não importa o momento, não importa qual é o período mais recente. É importante trazer isso, né? Porque assim, são duas correntes doutrinárias, mas a justiça vem se posicionando no sentido de ter esse aproveitamento, né? Tanto do tempo rural quanto dessa junção aí do tempo urbano, né? Pelo que você explicou aqui pra gente. E aí talvez seja interessante trazer a conceituação do que é a aposentadoria especial rural, até para que as pessoas possam entender quais são os requisitos legais no primeiro momento, para que a gente possa fazer essa junção entre o tempo rural e o tempo, né, normal, para que a gente possa fazer a utilização dessa segunda corrente de acordo com o entendimento do STJ. Certo. A aposentadoria que a gente teria aqui, a do segurado especial, a híbrida se encaixaria aí na situação do segurado especial, porque assim, o cômputo de tempo rural e urbano, se for um tempo estritamente contributivo, isso aí sempre foi possível, sempre se pôde fazer, ainda mais completando o requisito etário para a aposentadoria urbana, né? Agora, até depois da emenda 103 de 2019, não, mas, enfim, né, olhando mais para trás, essa junção de tempo contributivo sempre foi possível. Então, aqui a gente quer um aproveitamento de um tempo não propriamente contributivo. Quando eu falo em tempo não propriamente contributivo, é aquela questão da contrapartida direta, aquela contribuição com recolhimento mensal, mês a mês, em que, inclusive, esse tempo de contribuição e os valores de contribuição vão influenciar na concessão do benefício, inclusive no cálculo do valor do benefício. Então, nós temos uma modalidade diferenciada, específica, que é prevista na Constituição. Isso vai estar lá no artigo 195 da Constituição. Não sou muito bom de memória quanto a dispositivo, mas se não me falha a memória, é o parágrafo 8º, que traz a situação do custeio diferenciado do segurado especial. Então, pela Constituição, o segurado especial, que é pequeno produtor agropecuário, pescador artesanal, ele não contribui para a Previdência Social no mesmo molde dos demais trabalhadores, que contribuem com aquela contribuição mensal, com base na remuneração, mas ele contribui somente se e quando ele comercializar a sua produção. Então, o segurado especial só quando, se é que, pode ser que ele não comercialize, se quando ele comercializar a produção, ele recolhe a contribuição. Mas essa contribuição que ele recolhe não guarda nenhuma relação com o benefício, não influencia no valor do benefício e também não no direito ou não à concessão do benefício. E aí como é que, então, a lei, dando vazão a essa previsão constitucional, como que a lei faz? A lei coloca para o segurado especial que, ao invés de ele cumprir a carência para os benefícios previstos aí no plano de benefício do RGPS, ele cumpre, no lugar da carência, o exercício, a comprovação do exercício de atividade rural pelo mesmo tempo da carência. Então, por exemplo, nós temos um benefício por incapacidade, um auxílio doença, aposentadoria por invalidez, com a carência de 12 contribuições mensais para os demais segurados. O segurado especial, ele vai comprovar 12 meses de atividade rural. E aí, quando a gente transporta isso para a aposentadoria por idade, a carência na aposentadoria por idade, ela é de 180 contribuições mensais. Então, mais ou menos ali 15 anos. Né? Com isso, o segurado especial precisa, ao invés de 15 anos de contribuição, demonstrar 15 anos de atividade rural. E aí ele consegue obter a aposentadoria por idade rural, que a gente chamou de pura, né? no começo. E aí seria a possibilidade de ele preencher esse tempo, se ele não tem os 15 anos, o tempo suficiente, ele preencher esse tempo agregando período urbano. Mas aí, ao fazer isso, ao invés de ele preencher o requisito etário da aposentadoria rural, que é um requisito reduzido, ele tem que preencher o requisito etário da aposentadoria urbana. Então, basicamente, a híbrida se encaixa nesse ponto. Que é a junção, né, do tempo rural, que ele vai comprovar por meio da atividade, com o tempo urbano, que aí, efetivamente, ele vai precisar de contribuir.
E como o professor Rafael bem trouxe, né, o sistema previdenciário, exceto na situação aqui da aposentadoria, né, com tempo, né, a aposentadoria rural, né, aqui especial, ela é de caráter contributivo. Então, é necessário que tenha a contribuição. E aí eu vejo muita confusão, Rafael, e aqui, desculpa até não tratar pelo professor, mas aqui, professor Rafael, a gente vê uma confusão muito grande com benefícios assistenciais. Por quê? Infelizmente, vendem serviços como se aposente sem qualquer tipo de contribuição. E aí a gente não vê nenhum tipo de ressalva com relação à questão da aposentadoria aqui especial e até mesmo a híbrida. Que, na verdade, assim, vai ser sempre necessária a contribuição, e aqui há uma diferença que, embora não tenha a contribuição previdenciária, né, propriamente dita, nos moldes de um outro tipo de benefício, de um outro tipo de aposentadoria, você precisa comprovar a atividade. E eu acho que talvez... temos um figurante aqui na live, porque assim, né, mãe, em casa, temos um figurante aparecendo ao vivo. Pode. Vai lá, que a mamãe tá na aula. Por favor. Você abrir? Pronto. Fone? Por favor, mamãe tá na aula. Tá bom. Peço desculpas aí, mas é o ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí a gente tem essa grande divergência com relação à questão da ausência de contribuições, e muitas das vezes as pessoas se confundem com os benefícios assistenciais. E é importante fazer essa distinção, porque, na verdade, a aposentadoria, né, especial, né, do tempo rural, ela não está atrelada aos benefícios assistenciais. É importante fazer esse recorte aqui, porque muitas das vezes eu vejo as pessoas falando que não para se aposentar é necessário que tenha a contribuição ou, né, que se tenha a comprovação dessa atividade rural. E aí, professor Rafael, é possível a gente somar, por exemplo, o tempo rural também para a aposentadoria antigamente chamada por tempo de contribuição, ou até mesmo as programadas, e eventualmente para a utilização das regras de transição? Ou é somente para aposentadoria por idade? Também é uma dúvida muito comum. Então, no caso da aposentadoria por idade, tanto a híbrida quanto a rural pura, a gente vai poder trabalhar com tempo como segurado especial, sem distinção quanto à época que ele foi prestado. Agora, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, no caso da regra de transição e da aposentadoria programada, vou deixar para falar na sequência, né? Vou falar primeiro sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje foi um benefício extinto a partir da emenda 103 de 2019, mas com a previsão da 8.213, lá no artigo 55, se eu não me engano, parágrafo 2º ou 3º, havia ali a previsão de que o tempo rural anterior a 1991, ele pode ser utilizado na aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo sendo não contributivo. Então, qualquer tipo de período rural, englobando o que a gente chama hoje de segurado especial, que a gente tinha uma figura parecida na época, mas mesmo empregado rural, e se entende também que até o caso do diarista rural, no caso do diarista ele não era segurado no regime do pró-rural, anterior à Constituição de 88, então ainda tem uma certa controvérsia, mas em relação ao empregado rural e ao pequeno produtor rural que a gente enquadra como segurado especial, ele eram segurados do pró-rural. Então, a Lei 8.213, artigo 55, parágrafo 2º ou 3º, ela prevê que esse período rural anterior ao advento da Lei 8.213, que foi em 1991, pode ser utilizado como tempo de contribuição, mas não como carência, só como tempo de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mesmo ele sendo não contributivo. Todo período rural anterior à Constituição de 88, anterior à Lei 8.213, ele era não contributivo, porque o empregado rural também não contribuía para a Previdência no regime anterior, e o segurado especial era desse mesmo formato que a gente tem hoje. E aí, a gente vai ter a divergência sobre a possibilidade de transportar ou não essa previsão que está na Lei
8.213, para a aposentadoria programada, que é uma nova modalidade, né, que não existia, que não foi prevista na 8.213 porque ela não existia, surgiu com a emenda 103 de 2019, e também nas regras de transição trazidas pela emenda 103 de 2019. Se esse tempo rural anterior a 91 pode ser ou não aproveitado nessas regras de transição e na aposentadoria programada, que são modalidades criadas pela emenda 103 de 2019. Então, basicamente, para a gente resumir, a gente tinha a lei do tempo, que poderia ser utilizado esse tempo na aposentadoria do tempo de contribuição, a aposentadoria do tempo de contribuição foi extinta, e a gente tem hoje as regras de transição e a nova aposentadoria programada. E aí tem essa dúvida sobre a possibilidade de se utilizar ou não. Tem prevalecido o entendimento de que esse tempo pode sim ser utilizado nessas novas modalidades. Ah, perfeito. E era até das perguntas que eu iria fazer, né? Qual foi o impacto da emenda constitucional 103 de 2019 para as aposentadorias aqui híbridas ou, né, do segurado especial em si? E aí você trouxe aqui de forma brilhante para a gente que, de fato, isso é uma situação que ainda vai ser colocado, né? Embora seja um entendimento que tenha prevalecido, mas isso certamente vai ser objeto de discussão aí para o futuro, porque, obviamente, quando se demandar, né, na utilização desses regramentos. Agora, outra informação também importante é a diferença da idade, né? Porque na aposentadoria do segurado especial, a idade da mulher ela é reduzida, não é mesmo? A emenda 103, ela acabou não mexendo na aposentadoria do segurado especial, que a gente está chamando de rural pura, né? Ela acabou não uma outra pequena influência indireta, mas no grosso ela não influenciou. Em relação à híbrida, a gente ficou com a dúvida. Porque que acontece? A híbrida, ela era, na visão de muitos, a junção entre a aposentadoria por idade urbana e a aposentadoria por idade rural. Só que a aposentadoria por idade urbana, ela foi extinta com a emenda 103. Hoje nós só temos a aposentadoria por idade. Então, há quem sustente que a aposentadoria híbrida não existiria mais, já que não existe mais a mescla, já que não tem mais a puridade urbana. Outra corrente vai sustentar o extremo oposto, vai dizer que a aposentadoria híbrida não só persiste, como ela permanece intocada em relação aos requisitos exigidos. Uma terceira corrente, que nós vamos ter 4 correntes, parece até direito penal, uma terceira corrente vai dizer que ela continua válida, mas tem que observar, já que não tem mais o paradigma da aposentadoria por idade urbana, a gente tem que recorrer à aposentadoria programada. E aí, com isso, a gente teria o incremento da idade mínima da mulher, que era de 60 anos, na aposentadoria por idade urbana, e agora 62 na programada. E para o homem, a carência exigida, que era de 15 anos, com base na aposentadoria por idade urbana, agora passa a ser de 20 anos com base na aposentadoria programada, já que a urbana não existe mais, né? Então, isso seria aplicável de imediato. Qualquer pessoa que fosse hoje pedir benefício seria aplicável de imediato. E a quarta corrente, finalmente, vai sustentar que há esse incremento dos requisitos, mas apenas para aqueles que se filiarem, começarem a trabalhar, a contribuir após o advento da emenda 103 de 2019. Para aqueles que já estavam no sistema, tomem emprestada a regra de transição lá do artigo 18 da emenda 103 e, com isso, vai observar aquela progressão da idade da mulher, que vai evoluindo de 6 em 6 meses, desde o advento da emenda 103 até bater em 62, de 60 para 62, e o homem continua sendo 15 anos de carência, para quem já estava afiliado ao regime. Então, vale, vamos dizer assim, ex-nunc, né? Para quem entra no regime depois. Seriam essas 4 correntes em relação a isso. Parece simples, né, professor Rafael? Mas não tem absolutamente nada simples. Você vê que o Instituto da Aposentadoria Híbrida, né, ele é repleto aí de conceitos e várias
correntes, né, que vai aí trazendo uma interpretação diferente. A gente falou aqui muito de teoria, e aí eu até, né, quando eu iniciei aqui a nossa transmissão, eu falei que, olha, é uma temática que a gente pouco explora, sobretudo aqui no Sudeste, quando a gente está falando de grandes centros, de capitais, né? Mas aí o professor trouxe um apontamento muito interessante que falou do pescador artesanal. E aqui no Rio de Janeiro, como é uma cidade litorânea, nós temos inúmeras colônias de pescadores. Então, se eventualmente você, advogado, que esteja nos acompanhando, é importante que você esteja atento aqui às dicas do professor Rafael, porque certamente pode ser que esse segurado já foi um pescador artesanal, já trabalhou, né, como segurado especial, e você pode, então, fazer essa análise da aposentadoria híbrida. E aí, agora a gente entrando num aspecto prático, professor Rafael, que eu acho que talvez seja o calcanhar de Aquiles da aposentadoria híbrida, que é a comprovação do tempo de segurado especial. E aí, o senhor vai trazer a visão com relação à questão da prática do dia a dia, né, de análise de processos dessa natureza, como é que o judiciário se comporta e quais são os principais documentos aí para comprovar esse tempo de trabalho rural, para que a gente possa utilizar aqui na aposentadoria híbrida. O importante a gente entender em relação à prova documental é o seguinte, quando a gente fala de trabalhadores rurais que têm acesso à aposentadoria por idade rural, nós temos o empregado rural, nós temos o contribuinte individual, o diarista ou esporádico rural, o avulso rural, né, que é meio cabeça de bacalhau, tem previsão na lei, mas na prática a gente não costuma encontrar, e o segurado especial, né, seriam esses quatro tipos que teriam direito, né? O segurado especial, desses todos, é o único que é trabalhador por conta própria. Os demais são trabalhadores por conta alheia. Então, os demais, eles possuem um vínculo de emprego, né? Então, com relação a esses demais, o que se costuma exigir deles é a prova que a gente vai chamar de prova específica relacionada com a existência desse vínculo de emprego ou de trabalho, né, com o tomador de serviço. Então, a gente tem duas figuras nessa relação, né? Seja a relação de emprego, no caso do empregado, seja a relação de trabalho, no caso, por exemplo, do horário diarista. E aí a ideia é de que a prova diga respeito ao vínculo em si. No caso do segurado especial, não existe uma segunda figura, ele trabalha por conta própria. Então não tem como exigir do segurado especial uma prova da relação de trabalho, porque ela não existe, né? Essa relação de trabalho com outrem, né? Ele trabalha por conta própria, ele é gestor do seu próprio empreendimento. Então, o que se convencionou foi que ele pode apresentar uma prova genérica. Essa prova genérica pode dizer respeito ao desenvolvimento em si da atividade. Então, seria o caso, por exemplo, de uma nota fiscal em que ele adquire insumos, adquire ali produtos que vão ser utilizados no plantio, ou quando ele faz a venda da produção, que inclusive desperta o pagamento de contribuição, alguma prova relacionada ao desenvolvimento da atividade em si. Uma declaração de TR em que ele declare o desenvolvimento da atividade, quantas, por exemplo, cabeças de gado ele tinha num determinado ano. Mas, como isso nem sempre é viável, se possibilita que ele traga prova material que a gente vai chamar de genérica em relação à profissão rural. Algum documento que indique que ele tinha, num determinado momento, uma profissão rural e também, normalmente, se exige que ele comprove a posse de gleba rural também documentalmente em regra. Então, ele precisaria trazer um documento indicando que ele tem a profissão rural e outro documento indicando que ele tem a posse de uma gleba rural. Esse documento indicando que ele tem a profissão rural, o exemplo clássico que a gente tem é uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento de filho, que conste lá, fulano de tal, os dados pessoais, lavrador, agricultor, pecuarista, né, trabalhador rural, enfim, alguma descrição como profissão rural, certidão de nascimento de filho, ou qualquer outro documento que tenha ali fé pública, que goze aí de algum grau de fé pública, que indique essa profissão rural. E como ele
é trabalhador por conta própria, a ideia também de que ele traga a prova de que ele tem a posse de uma gleba rural. Essa posse pode ser posse de qualquer tipo, né? Pode ser decorrente de uma propriedade, ele traz lá uma certidão do cartório, pode ser decorrente de um comodato, de um arrendamento, de um contrato de parceria, de um contrato de meação, e aí a ideia de que o ideal, né, é que ele traga essas duas provas, né? Profissão rural, não precisa comprovar a propriedade em si, pode ser uma posse precária que já é válido aqui como meio de prova. Eu costumo dizer que para o direito previdenciário não importa a natureza da posse, ainda que ela seja ilícita, ainda que ela seja, por exemplo, uma detenção, né? Então, existe uma controvérsia mais recente em relação ao acampado, houve uma ação civil pública dizendo que o acampado não poderia configurar, mas se a gente olhar as normativas infralegais, o decreto, a instrução normativa, eles preveem uma série lá de possibilidades, assentado, a posse em sentido estrito, então qualquer tipo de posse, não precisa ser proprietário, qualquer tipo de posse que ele tiver é válida, e a ideia é de que ele traga uma prova documental dessa posse, né? E nos outros segurados, né? Porque a gente está falando aqui do segurado especial que não tem aqui nenhum tipo de vinculação com um empregador, né? Vamos dizer assim. E para os outros tipos de segurado, qual é a prova assim, que se tem para materializar essa indicação do trabalho rural? Quais são os documentos que a justiça observa para a gente poder entender e, sobretudo, fazer essa diferença? Vamos pensar o caso do empregado. O empregado, por exemplo, o rural, assim como o urbano, a exigência vai ser a mesma, tá? Não importa se é urbano. A exigência de que ele traga o início pró-material. Então, a gente está trabalhando com a hipótese que o empregador, que era o responsável por fazer a retenção e o recolhimento, não fez, né? Então, ele está na informalidade. O trabalhador está na informalidade. Existe o vínculo de emprego, mas ele está na informalidade. Porque se ele estivesse na formalidade, o empregador estivesse fazendo a retenção e recolhimento, estava automático, né? Não tinha problema. Então, nós estamos trabalhando com a situação problemática. E aí, qual que é o início de prova que se vai exigir? Algum início de prova que tenha relação com o vínculo. Nesse caso, um vínculo de emprego. A prova ideal seria a anotação na CTPS, uma anotação contemporânea, né? Então, pode ser que o empregador tenha feito a anotação na carteira, mas não está fazendo os recolhimentos para a Previdência. Se ele tiver uma anotação contemporânea na CTPS, essa prova é considerada uma prova plena, plena no sentido que independe de complementação, ela basta por si só, e mesma ela gera... regra, né, da aposentadoria normal. Isso para qualquer empregado. Pode ser urbano, pode ser rural. Ele trazendo uma anotação contemporânea, prova plena e gera presunção relativa que o INSS vai poder, admite contraprova, mas o INSS teria que trazer uma contraprova, né? Então, em primeiro plano seria isso. Se ele não tem a carteira de trabalho anotada contemporaneamente, as outras possibilidades seriam, por exemplo, um livro de registro de empregado, que tenha lá ele como registrado, recibos de pagamento, algum documento da empresa. Hoje em dia, a gente pode pensar em e-mails, mensagens de WhatsApp, mensagens de Instagram, em que ele mostra ali uma comunicação com o empregador. Então, qualquer indício aí material, palpável, que demonstre a existência da relação de emprego, e minimamente, né, que a gente consiga vislumbrar ali um pouco quando ela começou, até mais ou menos quanto ela durou, e os demais elementos, né, que são jornada, remuneração. Se ele conseguir comprovar, ele vai ter reconhecido, inclusive, com todos esses, com esses elementos, né? Mas, em princípio, seria para o empregado, teria esse formato. Isso aí não tem diferença. Mesma coisa para o urbano, mesma coisa para o rural.
Entendi. E na Justiça do Trabalho, hoje a gente tem uma exigência maior com relação a essa questão das provas digitais, né? Porque a gente tem que respeitar toda uma cadeia de custódia, toda uma situação que, né, hoje os tribunais têm entendido que, de fato, aquela prova, embora tenha a questão da validação do princípio da verdade real, hoje na Justiça do Trabalho não basta você simplesmente colocar um print do WhatsApp, é necessário que você faça todo um processamento, uma cadeia de custódia para que essa prova seja validada. A gente tem isso também na seara previdenciária? Tem se utilizado ou ainda a gente pode utilizar de maneira precária ou até mesmo sem adotar todos esses requisitos de uma cadeia de custódia, de uma prova digital, para que tenha uma validade de prova, ou isso já tem sido também objeto de análise um pouco mais detalhada e aprofundada com relação à matéria previdenciária? Como é que você tem visto isso na esfera previdenciária? Nesse sentido específico aqui, quando a gente fala de trabalhador, né, do segurado rural aí. Ainda não tem assim, uma padronização em relação a esse tipo de coisa, mas a ideia é que se siga o mesmo formato, né? Na verdade, assim, a Justiça do Trabalho lida com isso com muito maior frequência e há mais tempo também. Então, a ideia seria da jurisdição previdenciária também seguir essa mesma linha da Justiça do Trabalho, até porque essa cadeia de custódia vai possibilitar que aquela prova adquira, né, o grau necessário de confiabilidade em termos aí de veracidade, né? Então, existe uma tendência a se observar nesse ponto os mesmos critérios que a Justiça do Trabalho está adotando, né? Então, vai variar, não tem uma padronização, vai ter juiz que vai aceitar, ou vai deixar colocar nos autos, aí se a contraparte não falar nada, aquilo ali assume, né, o grau de ser incontestável, né, de ser incontroverso, mas a tendência é fazer dos mesmos moldes que a Justiça do Trabalho está fazendo. Perfeito. Professor Rafael, outra situação também o que acontece com frequência, né? O segurado não ter documento nenhum. E aí a lei fala de início de prova material. Não tendo documento, qual a importância da audiência, da prova testemunhal, como ela pode ser utilizada? E vou além aqui também. A gente falou da questão do segurado especial e do segurado, né, do trabalhador rural, que eventualmente tem aí um vínculo, né, de trabalho, mesmo que seja rural. A autodeclaração, ela serve para os dois? Como é que funciona isso? Em relação ao início de prova material, é uma dificuldade, né? Se a pessoa não tem o início de prova material, é uma exigência que está na lei, né? O Supremo diz que é constitucional, não diz que não é inconstitucional. Então, assim, é um pouco difícil, né, para que o juiz, né, de primeiro grau, mesmo o tribunal, passe por cima desse óbice e deixe para trás essa exigência de prova material. A gente, às vezes, vê na jurisprudência, no caso do boia fria, a gente, às vezes, encontra alguma relativização na jurisprudência, mas, inclusive, tem entendimento simulado do STJ quanto à questão da exigência de prova material. A prova oral, ela é, de toda forma, importante, porque, assim, até para fazer a distinção, porque quando eu falei da questão da anotação contemporânea em CTPS, eu falei que ela é uma prova plena, né? Plena no sentido que ela independe de complementação. Quando a gente está falando aqui em início de prova material, é justamente o oposto. Não é uma prova plena, é só um início, e aí vai precisar ser complementado esse início. Esse início vai abrir os trabalhos de instrução, vai montar para a gente o recipiente ali que precisa ser preenchido, e aí esse preenchimento vai vir com a prova oral, né? Tanto o depoimento pessoal da parte, quando eu falo prova oral, né? O depoimento pessoal da parte e também o depoimento das testemunhas, né? E ele é importante de todas as formas, justamente porque esse início vai dar para a gente ali só um indício, né? Um comecinho ali de prova, e isso precisa ser corroborado, complementado, melhor elucidado pela prova testemunhal. Em relação à autodeclaração, a previsão da legislação é que isso seja só para o segurado especial, né? O segurado especial vai apresentar a autodeclaração,
em substituição ao que se tinha antes, que às vezes era uma declaração do sindicato, ele preenche essa autodeclaração e aí o INSS poderá ratificar ou não a autodeclaração. Para ratificar vai depender do início prova material de toda forma, né? Mas é um formulário, na verdade, a autodeclaração, em que ele vai descrever como é que funcionou a atividade dele, os períodos, local de trabalho, quais são as outras pessoas que fazem parte do grupo familiar dele, o que essas outras pessoas fazem. E ali ele vai trazer uma série de informações. É bom porque situa melhor a controvérsia, o INSS consegue entender melhor quais são os períodos que ele está pleiteando, qual que é a forma de trabalho que ele está pleiteando, e também o judiciário depois a mesma coisa, né? Olhando a declaração, ele consegue entender qual que é a pretensão daquela parte. Mas a ideia é de que a autodeclaração seja usada só para o segurado especial. A previsão na lei, eu já vi outros tipos, né, de segurados rurais preenchendo, apresentando autodeclaração, mas pela lei seria só para o segurado especial. Perfeito. Aí você trouxe até uma informação aí na autodeclaração, porque assim, é um momento que, sobretudo, fala o grupo familiar, né? E aí, dentro do grupo familiar, geralmente entra aí esposa, filhos, e aí o que a gente vê muitas das vezes, e o professor Rafael também é um especialista e fala em aplicação aqui da cartilha do CNJ, com um julgamento com perspectiva de gênero, a dificuldade da mulher que é casada com segurado especial e até mesmo o trabalhador rural, né, para comprovar essa atividade e, sobretudo, pela ausência de documentação. E aí, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da prova da mulher, quando ela vai fazer o requerimento de uma aposentadoria especial, e até mesmo para a utilização aqui de, eventualmente, uma aposentadoria híbrida. Né? Porque hoje a gente vê muitas mulheres que acessam, né, a busca pelo benefício previdenciário, na aposentadoria por idade, mas, por exemplo, tem aí 10, 11 anos de atividade e trabalhou por um período na atividade rural, como segurado especial, como trabalhador rural, mas na verdade de maneira indireta. E aí gostaria que você trouxesse para a gente aqui uma abordagem também nesse sentido e, sobretudo, a prova que a mulher precisa fazer para acessar também esse tipo de benefício. E aí a gente pensando aqui numa perspectiva mesmo de gênero. A ideia que a gente tem é falar sobre o que é, em certa medida, pacífico, né, é que, no caso do segurado especial, o membro de um determinado grupo familiar pode usar prova material em nome de qualquer outro membro desse mesmo grupo familiar, desde que esse outro membro desse grupo familiar seja também ali segurado especial, trabalhe também no empreendimento familiar. Então, isso permite o uso da prova de um consorte em nome do outro, de filho em nome dos pais, vice-versa. Então, qualquer membro de um mesmo grupo familiar pode se utilizar da prova em nome do outro. O grupo familiar ele é composto por consortes e também por filhos solteiros, né? Mas para ser considerado segurado especial hoje é apenas a partir dos 16 anos. Então, essa prova pode ser utilizada. O que é mais comum a gente vê na prática é a mulher utilizando prova em nome do marido, é mais comum, mas nada impede que a escritura seja verdadeira, né? O marido utilize prova em nome da mulher, e que o filho menor utilize prova em nome de um dos pais, geralmente o pai. O que se observa, na verdade, é que geralmente esses documentos eles são produzidos em nome do chefe de família, né? Tradicionalmente fica sendo o homem, no passado pior ainda, né? Mas hoje em dia ainda persiste essa realidade, né? A gente sabe, infelizmente. Então, e também se percebeu o seguinte, se você tem uma pessoa do grupo familiar que está num determinado contexto, como é um trabalho por conta própria, como é um empreendimento familiar, você vai presumir que as demais pessoas do grupo familiar, até por prova em contrário, que as demais pessoas do grupo familiar também estão inseridas no mesmo contexto laborativo. Então, se o marido está provado que ele estava trabalhando na roça, ele estava trabalhando no empreendimento familiar, eu vou pressupor, a não ser que tenha a prova em contrário, que a mulher estava junto com ele, que os filhos solteiros estavam junto com ele, né?
Então, a construção que se faz é essa, né? E principalmente em virtude do caso da mulher, que se constata a realidade que dificilmente a gente encontra documentos em nome da mulher, principalmente para períodos remotos, até porque antes da Constituição de 88, a mulher sequer era, em regra, considerada segurada rural, né? Porque era só um benefício por unidade familiar, e aí normalmente a aposentadoria para o homem, e eventualmente a pensão por morte para a mulher. A questão que a gente tem muito em relação, que foi até recente, que a gente trabalhou com a questão da segurada especial e o protocolo para julgamento sobre perspectiva de gênero, são alguns preconceitos mais específicos. O primeiro deles é o seguinte: quando a gente tem alguma pessoa do grupo familiar trabalhando fora do empreendimento, e aí se isso caracteriza ou não a pessoa que ficou no empreendimento. E quando a gente tem uma mulher trabalhando fora do empreendimento, a gente tem observado que a jurisprudência reconhece com mais facilidade o valor, a relevância do trabalho daquele que ficou no empreendimento, se é homem. Então, se a mulher era professora, por exemplo, dificilmente isso vai desclassificar o homem como segurado especial. Mas se, por exemplo, o homem é quem trabalha fora, como vigilante, como pedreiro, vai se entender que a mulher que ficou trabalhando no empreendimento rural não dava conta de trabalhar sozinha, não conseguia tocar a roça sozinha. Esse é um primeiro ponto, né? E que a gente tem que procurar repensar essa situação. O segundo ponto é aquela ideia de que a mulher no empreendimento rural muitas vezes se pergunta: mas você ia lá na roça mesmo, botava a mão na massa, plantava, colhia, e às vezes a própria mulher acha que ela não participa da atividade rural, que ela fica, entre aspas, só dentro de casa. E, na verdade, a gente tem que reconhecer a extensão do trabalho rural, vai além desse trabalho, vamos dizer, propriamente dito, no campo. Por quê? Porque o beneficiamento artesanal, esse beneficiamento rudimentar, quando a gente trabalha, inclusive, com a questão da agroindústria, isso ainda é atividade rural. E como nós estamos falando de um grupo familiar em que a produção ela tem uma perspectiva reprodutiva, a produção pode ser utilizada para venda, mas também pode ser utilizada para consumo próprio. Então, se eu tenho uma mulher, por exemplo, o marido vai lá, planta o milho, colhe o milho, traz o milho para casa. Se essa mulher se limita, entre aspas, a fazer a limpeza do milho, debulhar, preparar esse milho para o consumo da família, por exemplo, para fazer um cuscuz, para fazer uma pamonha, para fazer um curau, muitas vezes ela vai utilizar esse produto para preparar a semente para um próximo plantio. Eu estou dando exemplo do milho, mas poderia dar de outros. Isso tudo ainda é atividade rural. Isso tudo é atividade rural, esse beneficiamento artesanal. Se ela recebe o leite e prepara para fazer um queijo, vende esse queijo, muitas vezes a família recebe um valor que é um valor significativo no contexto da renda familiar, que a gente normalmente trabalha com pessoas com mais dificuldades financeiras, né? Quando a gente está falando desse trabalhador rural por conta própria. Então, por exemplo, se ela faz um queijo para vender, isso ainda é atividade rural, esses beneficiamentos. Então, a proposta nossa até nesse artigo era de criar a ideia seguinte: qualquer pessoa do grupo familiar, se não houver prova de que ela se dedica a uma atividade externa, eu vou presumir que ela, de alguma forma, contribui na atividade rural, porque é o que normalmente acontece. É o que entrega para a gente as máximas experiências. Essa pessoa, normalmente, ela vai contribuir, de alguma forma, para a atividade rural, né? Ainda que ela, eventualmente, não vá. Às vezes vai também, né? Mas eu estou dizendo assim, ainda que não vá para o campo, a gente ainda vai subsistir o reconhecimento disso como atividade rural, porque isso é atividade rural, né? A agroindústria, até um certo limite, ainda é atividade rural. Então, esse beneficiamento artesanal, ele é ainda atividade rural. Então, isso foi o que a gente procurou sustentar nesse... Eu fui fazendo um trabalho, vamos dizer assim, né, em escala, porque lá no livro Previdência do Trabalhador Rural, eu abri um tópico para tratar de gênero e trabalho
rural, e trabalhar um pouco essa questão do gênero. Depois, eu escrevi um artigo em coautoria com uma colega, a Gabriela Salles, que também é estudiosa da área previdenciária, juíza federal em São Paulo, e aí a gente aprofundou um pouco mais essa problemática do gênero. Esse último artigo foi para tratar só da situação da segurada especial, e aí já trazendo a questão do protocolo do CNJ, né, que nos trabalhos anteriores ainda não tinha vindo a lume, né, o protocolo do CNJ, então agora a gente quis trazer lições de lá, e de certa forma foi quem produziu esse protocolo foi com base na cartilha da AJUF Mulheres, que inclusive foi uma amiga pessoal minha que fez essa parte, sabe, da cartilha, colega minha até de concurso, que é a Clara Mota. Tem até um livro interessante que se chama Juízes ou Burocratas, que foi a tese de doutorado dela, está sendo até bastante lido pelo pessoal da área do previdenciário, né? Como é que chama o livro, professor Rafael? O título principal é Juízes ou Burocratas. Uhum. E aí tem um subtítulo que eu não vou lembrar exatamente, mas o título principal é Juízes ou Burocratas. Interessante. E ela faz um estudo de caso com base na Previdência do Trabalhador Rural. O estudo de caso dela para trazer essas reflexões. Então, eu já tenho visto muita gente do IBDP lendo o livro dela, publicando nas redes sociais esse livro dela, e ela foi quem ficou à frente dessa parte, de outras partes também, mas dessa especificamente da cartilha da AJUF Mulheres, né? Então, assim, uma pessoa com quem eu mantenho um diálogo frequente, né? Para mim também foi bem interessante conseguir fazer essa incorporação, né, para esse estudo e ter uma certa ousadia em relação a essa proposta de criar uma presunção, né, uma proposta aí para que a jurisprudência possa repensar essa questão e parar um pouco com essa abordagem na colheita do depoimento pessoal. Ah, você só trabalhava dentro de casa e tal, né, e poder ampliar um pouco essa perspectiva. Cria aquela discriminação indireta interna, né, no trabalho doméstico da mulher, que, né, desassociado, na verdade, do contexto aí rural, né, que agora está sendo analisado, obviamente, né, com uma perspectiva mais abrangente, né, conforme você trouxe no seu último artigo, que foi publicado, vai ser publicado, na verdade, né, agora pelo IBDP, que traz nessa perspectiva aí da cartilha, com perspectiva de gênero do CNJ. Inclusive, como você bem trouxe, a cartilha traz muitos apontamentos sobre a questão de segurado especial, né, do rural, ela traz para outros contextos, né, benefício por incapacidade, mas ela é, de fato, mais aprofundada no aspecto rural, porque sofre, né, com uma discriminação, de fato, a trabalhadora rural, principalmente nessa ausência de documentos. E aí você trazendo essa perspectiva, que na verdade, embora o documento não esteja no nome dela, utilizando um documento no nome do marido ou no nome de terceiros, mas que apresente essa correlação da atividade, já vai servir como prova para a presunção ali da atividade, né, rural e aqui num contexto de segurado especial. Isso a gente tem visto muito, né, de mulheres hoje que, né, chegam na idade da aposentadoria, não tem contribuição e muitas das vezes teve essa prestação de serviço indireta. E aí, assim, na sua percepção, você tem visto os patronos, os advogados, pleiteando com essa perspectiva nas petições iniciais? Qual a dica que talvez você daria, até para melhorar na análise do julgador? Né? Porque aqui o nosso público é predominantemente de advogados. E a gente sempre gosta de dar essas indicações aqui de o que é essencial, por exemplo, uma petição inicial para ela ser analisada com esse viés, com esse contexto, uma perspectiva de gênero. A gente já está chegando aqui no final, né? Nossa proposta é, de fato, a gente falar por 1 hora. Então, assim, deixa uma dica aí essencial para que a gente possa trabalhar isso também nos nossos peticionamentos. É uma questão ainda
demasiado polêmica, né? Porque é claro que a gente sabe que existe aí uma polarização em torno desse tema, como também em relação a diversos outros temas. Então, é claro que a gente vai encontrar resistência sobre essa questão, não só nesse ponto, né, mas de uma maneira geral, sobre essa questão do julgamento com perspectiva de gênero. Né? Então, claro que a gente vai encontrar uma certa resistência por parte de camadas, né, vamos dizer assim, da jurisprudência nas mais diversas esferas, e muitas vezes isso fica velado, né? Não vem a lume ali na manifestação, na fundamentação. Outro dia mesmo a gente estava discutindo uma questão mais ou menos relacionada, que seria a questão da aparência, né? Se a pessoa tem ou não aparência de trabalhador rural, e se isso é o fato de ela não ter a aparência de trabalhador rural. Tem até um artigo do Diego Schuster que ele trata da questão se o segurado especial precisa ser magro, né? E o preconceito dizendo que não poderia ser gordo. Se for gordo, significa que não está trabalhando nessa atividade rural, que seria uma atividade que exigiria muito da pessoa e também uma situação financeira mais precária, né? E não poderia, então, ter uma sobrealimentação para estar gordo. É um desconhecimento, assim, tanto da questão da própria obesidade, né? Que é uma doença que pode ser causada por fatores diversos, alheios, inclusive, a essas questões. A questão até mesmo de que se alimentar bem, mas às vezes é mais caro do que se alimentar mal, né? Então, muitas pessoas que de piores condições se alimentam mal e podem, né, ter uma propulsão dessa questão da obesidade, mas enfim, essa questão da aparência a gente estava discutindo e a gente vê que existe esse olhar para a questão da aparência, mas muitas vezes isso não consta na fundamentação, a não ser em casos extremos, a não ser quando não há outros argumentos. Então, é uma situação que eu quero dizer que ela pode vir velada, né? Essa resistência ao protocolo, ela pode vir velada. Então, eu particularmente, assim, vou falar a minha opinião pessoal, né? Eu penso que um argumento para se utilizar em casos específicos, sabe? Em situações específicas em que isso se coloca. Por exemplo, nesse ponto que eu salientei um pouquinho antes, de quando o marido trabalha em atividade externa ao grupo familiar. Essa é uma situação em que a gente sabe que há uma resistência feroz a se reconhecer o trabalho da mulher como relevante. Se ela está trabalhando sozinha ou com a ajuda de filho menor no meio rural e o marido está trabalhando fora do... Às vezes ele trabalha nos dois, né? Trabalha fora, trabalha dentro também. Mas, enfim, existe essa tendência a se dizer que o trabalho feminino rural é irrelevante. E nessa situação, uma situação em que se coloca isso. Uma outra situação é a situação da extensão subjetiva da prova material, né, aquele empréstimo de prova, porque eu vim falando sobre prova genérica, prova específica, dizendo que do segurado especial se exige só a prova genérica, mas que ele pode ter uma prova específica. No caso da prova específica, mesmo se aquele em nome de quem a prova específica trabalha fora do empreendimento, eu particularmente entendo que ela ainda assim pode ser aproveitada. Então vamos dar um exemplo. O sujeito é trabalhador urbano ali há muitos anos, mas ele tem prova em nome dele de que ele tem posse de uma gleba rural e que ele está efetivamente desenvolvendo atividade rural. Por exemplo, nota fiscal de aquisição de insumos, nota fiscal de venda da produção. Então, existe indicativo na prova material robusta de que ele vem, ano a ano, desenvolvendo essa atividade rural. Então, a partir daí, eu vou presumir que ele exerce dupla atividade, né? Ele tem atividade urbana, mas também tem
a atividade rural. Então, por que que essa prova não poderia ser aproveitada pelo consórcio? É um distinguish que eu faço em relação a essa jurisprudência, que é a jurisprudência da STJ, porque nesse caso, a prova sendo específica, eu penso que ela pode ser utilizada mesmo se a pessoa em nome da qual a prova está é trabalhador urbano, né? E aqui também eu acho que é um ponto em que a professora Janu Bervang até me disse que eles estão tentando provocar um novo julgamento do STJ em relação a essa temática. Seria uma provocação mais ampla, né, do que esse ponto específico. Mas aqui eu ainda acho possível fazer um distinguish, mesmo diante dessa jurisprudência atual, e tentar justamente, aí nesse caso, se basear um pouco no protocolo. Eu reservaria o protocolo, vamos dizer assim, como uma bala de prata, deixando para esses casos mais específicos, sabe? Para até evitar a banalização e utilizar, porque assim, tem casos em que os casos mais corriqueiros, vamos dizer assim, os casos mais simples, não precisa recorrer ao protocolo, porque é cara crachá e dá tudo certo. Acho que esses casos mais intrincados é que aí talvez seja interessante a gente recorrer a esse argumento, porque é uma situação já precária ali, em termos de vista, né, de conseguir emplacar isso na jurisprudência, aí eu acho que tem lugar o protocolo para, eventualmente, você pega um magistrado, se for julgamento colegiado, alguns magistrados que tenham sensibilidade ou que se convençam por essa argumentação. Eu deixaria reservado para esses casos mais intrincados. Excelente apontamento, né? Que de fato aqui são procedimentos e processos, né, que vai ser necessário esse ajuste fino, né, e analisar isso com cautela, justamente para a gente observar se vai ser incidência ou não da utilização do protocolo, né? Como o doutor Fachada aqui, que é um dos idealizadores aqui do ciclo de palestras, colocou muita informação nova para quem não está acostumado com o trabalhador rural. Sem dúvida, né, é uma ramificação aqui do direito previdenciário, um tipo de benefício que, de fato, merece o nosso aprofundamento, merece o nosso estudo. A intenção foi aqui a gente trazer pílulas iniciais, né, com informações aqui do segurado especial, do trabalhador rural, para que a gente possa pensar de maneira conjugada, né, com aquele trabalhador contribuinte, para que a gente possa utilizar os dois períodos e, então, fazer a utilização do benefício da aposentadoria híbrida. E aí, para finalizar, professor Rafael, vou deixar aí as suas considerações finais para que a gente possa fazer o encerramento dessa live. E até uma pergunta, assim, vou deixar aqui a pergunta final, que é com relação à questão do menor de idade. Porque muitas das vezes as pessoas começaram a trabalhar antes mesmo até dos 12 anos. Como é que tem sido os entendimentos, como é que tem sido a jurisprudência nesse sentido, de acolher esse trabalhador aí com idade inferior, inclusive a 12 anos? Porque eu sei que tem uma polêmica aí com relação a essa questão da etária, né? Essa questão a etária é porque a gente tem a legislação trabalhista que estabelece uma idade mínima a partir da qual a pessoa pode trabalhar, né? E no passado, a legislação previa 12 anos, depois passou a prever 14 anos, atualmente 16 anos, né? Depois de uma emenda que nós tivemos já na Constituição de 88. E aí, a corrente que sustentava que a gente teria que observar esses patamares, até porque a ideia é de proteção do menor, não só para vínculo de emprego, mas mesmo para qualquer tipo de trabalho, mesmo nesse contexto. Já uma outra corrente sustenta que, se essas pessoas trabalharam e foram expostas a essa situação, não faz sentido que o direito previdenciário feche os olhos a isso e a pessoa sofra, vamos dizer assim, uma dupla punição, né? Trabalha e o trabalho ainda por cima não é reconhecido porque ela era menor, né? Então, abre-se essa segunda corrente. Essa segunda corrente, ela foi uma ação civil pública, se eu não me engano, que tramitou e chegou na segunda instância no TRF4, né?
e se reconheceu a possibilidade, o entendimento do STJ também é nesse sentido, a possibilidade do cômputo abaixo dessa idade, desse patamar mínimo fixado, né, a possibilidade desse cômputo. Mas agora ficou em aberto, porque assim, a partir de quando a gente vai reconhecer essa idade? Vai conhecer menos do que 12, mas desde quando? Né? Então, por exemplo, eu já peguei petição inicial. O advogado não argumentava, não, sabe? Mas assim, no pedido estava pedindo para reconhecer desde a data do nascimento, né? O tempo rural desde a data do nascimento da pessoa. Não dizia que a pessoa trabalhou desde de quando nasceu, não, mas estava lá o pedido assim, né? E aí a gente vai reconhecer, vamos dizer assim, e com 2 anos de idade, ninguém vai conseguir trabalhar, né? Então, assim, será que não se dá para criar uma idade mínima? Da experiência minha, quando eu faço a colheita de depoimento pessoal das partes, normalmente elas dizem que começaram a trabalhar com 8, 7, 8 anos de idade, mais ou menos nessa faixa, né? Então, existe uma tendência, o TF4 tem até feito algumas audiências públicas, né? Mais recentemente, o pessoal do BDP, a professora Jane Berwang, a professora Rafaela Costa participaram de uma audiência pública com os desembargadores do TF4 para discutir justamente essa questão de se vai deixar em aberto, deixar a análise para cada caso concreto, ou se vai se estabelecer um patamar, e aí está se sugerindo mais ou menos na faixa aí de 7, 8 anos de idade, reconhecendo-se que abaixo disso realmente não se teria condições de trabalhar, né? Então, ainda é um tema polêmico, mas a jurisprudência está com a tendência de reconhecer que é possível o cômputo do trabalho rural mesmo em anterior idade... aos 12 anos. A Ruth, advogada que está participando aqui da nossa transmissão, fez uma colocação aqui que eu acho pertinente. Ela colocou assim, vai para a roça com a mãe. Seria um pensamento analógico da questão quando a gente fala da mulher, quando ela fica em casa, né, fazendo o trabalho indireto, do filho que acompanha a mãe, para ser computado esse período de segurado especial? Já viu algum caso dessa natureza? Não sei a situação, né? Acho que pelo que ela está falando aqui, seria, por exemplo, A a criança que acompanha a mãe, por exemplo, ou em casa, ou na lavoura, que assim, está ali de forma indireta, não efetivamente trabalhando no campo. Entendi. Eu nunca vi julgado nesse sentido, não. De que, nesse caso, seria possível o reconhecimento, né? A ideia seria realmente de que a criança está, de alguma forma, trabalhando, contribuindo para a atividade rural, né? De alguma maneira. Mas é uma tese que pode ser sustentada, né? No sentido de que às vezes acontece isso mesmo, né? A mãe vai trabalhar, leva a criança numa cestinha, né? Com um pano ali por cima, coloca do lado, e a criança fica ali enquanto a mãe está trabalhando, né? A criança fica, de alguma maneira, sujeita a algum risco, né? Porque intempéries, animais peçonhentos, né? Insetos, né? Então, assim, doenças, eventualmente exposição ao sol, né? Então, é uma possibilidade. Não cheguei a ver ainda decisão nesse sentido, não. Mas é possível que exista, né? Eu costumo acompanhar, faço monitoramento, participo de grupos e normalmente vejo manifestações trazendo teses novas em relação a tudo. Não cheguei a ver ainda uma tese nesse sentido, não. Não sei se até isso que a Ruth, né, Foi estava... exatamente isso. A Ruth, é isso mesmo, ela falou, e a doutora Mariane Alvarez também colocou assim, desde muito pequena, acompanha a mãe e ajuda, né, da forma que consegue, já trabalhando. E assim, eu acho que é um entendimento, né, que a gente vai construindo, né, o direito, e o direito previdenciário é um direito de muita construção, de coisas que acontecem no dia a dia. Eu costumo dizer que o direito previdenciário não é receita de bolo, cada segurado tem uma história diferente, e a gente vai ter que ir levando
né, para situações aqui que possam ser analisadas. Dentro do âmbito administrativo, muito possivelmente não vai ser caracterizado, porque a legislação não traz nesse contexto, e aí vai ser uma construção de fato jurisprudencial, né, com entendimentos de juízes, né, de magistrados que tenham esse afinamento, né, de pensar de uma maneira um pouco mais progressista, né, de ampliar mesmo esse entendimento que o legislador trouxe no primeiro momento. Professor Rafael, agradeço imensamente a sua disponibilidade em, né, bater esse papo aqui com a gente, trazer tantas informações relevantes sobre o segurado especial, sobre a aposentadoria aí do rural, né, e todos esses conceitos, né, falar um pouquinho sobre a aposentadoria híbrida, que é a possibilidade aqui, né, em linhas gerais, da gente poder utilizar o tempo rural e o tempo urbano. Eu agradeço demais aqui em nome do ciclo de palestras da advocacia e todos que prestigiaram a gente nessa noite de quarta-feira, né, até agora, 8h15 da noite. De fato, quem está aqui agora é que está querendo aprofundar o conhecimento, está querendo saber mais sobre o direito previdenciário. Eu agradeço e deixo aqui a palavra para que você possa fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito o convite, Mariana, ao ciclo aqui de palestra de advocacia, a oportunidade de falar sobre aposentadoria híbrida. Como foi dito no começo, parece um tema simples, mas tem várias complexidades, né? Então, o direito previdenciário é um direito em que a gente tem essas nuances, essas especialidades. Então, o advogado realmente que busca o conhecimento, que vai atrás. Até a Marina está perguntando aqui, algum curso. Eu gravei, estou gravando, em breve vai estar disponível. Devem conhecer o ICDS, né, que é um curso do professor Fábio Souza. Até aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Eliseu Leite. Eu estou gravando um curso lá completo sobre a aposentadoria do trabalhador rural, em que eu trabalho várias dessas nuances, muitas das coisas que nós trabalhamos aqui. Estou gravando, em breve vai estar disponível lá no ICDS. Né? O ICDS é um curso que tem justamente essas pílulas, vamos dizer assim, para um aprofundamento em tópicos específicos, né? Recentemente tem também lá, por exemplo, sobre benefício assistencial, tem a professora Aline, que é especialista nesse assunto, também está gravando sobre benefício assistencial. Justamente porque o caso da aposentadoria híbrida, a gente está vendo aí que ela tem muitas nuances, tem algumas complexidades, tem alguns pontos. Eu hoje mesmo estava fazendo eu sempre que eu vou falar sobre um tema, eu faço uma releitura e faço alguma pesquisa para poder terminar de atualizar. Normalmente a gente vai acompanhando passo a passo, mas para fazer uma atualização, e a gente vai vendo que realmente a gente vai tendo nuances, desdobramentos, quando os casos concretos surgem. Então é importante que o advogado esteja buscando esse aprofundamento. E hoje a gente tem visto que a advocacia previdenciária, eu pelo menos tenho percebido que os advogados têm buscado muito, né, essa formação contínua, participado de muitos eventos online, eventos presenciais, justamente para conseguirem aprofundar nesses nichos, né, em que eles trabalham. O caso rural é um nicho, aposentadoria especial, por exemplo, é um outro nicho, né? Então, é interessante. Mesmo a gente que é do previdenciário, trabalha com aquilo, às vezes a gente cai no nicho, por exemplo, de aposentadoria especial, e tem muitas coisas, agentes químicos, agentes biológicos, que a gente não consegue deglutir com tanta facilidade, né? Mas, enfim, agradeço muito o convite e foi ótimo poder conversar sobre esse tema. Nós é que agradecemos. E Marina, você que perguntou, o professor Rafael também é autor do livro aqui, A Previdência do Trabalhador Rural, né? E também ele tem um manual de direito previdenciário juntamente com o professor Beirão. E também, né, o professor que é um estudioso e um especialista aqui na matéria previdenciária.
E, mais uma vez, agradeço a todos que participaram aqui da nossa transmissão. Desejo uma excelente noite. Acompanhem o canal do Ciclo de Palestras da Advocacia no YouTube e curtam também a página aqui no Instagram, que a gente está sempre promovendo aqui essa possibilidade da disseminação do conhecimento, seja na esfera trabalhista e também na esfera previdenciária. Muito obrigada, professor Rafael. Até mais. Obrigado, boa noite.